Este programa tem o apoio da IMGA. Armando Martins, bem-vindo às Conversas do Adamastor e muito obrigado por nos receber neste espaço. A gente já vai conhecê-lo no Macam, que é a sua última obra. Eu começo só por explicar o porquê destas Conversas do Adamastor. Eu tive 30 anos fora de Portugal, saí em 95, voltei em 2025 e depois, num board que estou, eu estava sempre a dizer que tanto valor que se perdeu em Portugal e houve um colega meu que me disse assim, tu devias te focar nas pessoas que criaram valor. E eu disse assim, tens toda a razão, portanto as coisas têm que ser sempre pensadas do ponto de vista positivo e por isso fazes parte desses adamastores. Os adamastores são aqueles que navegaram por mares nunca antes navegados e que transformaram um cabo das Tremendas num cabo da Boa Esperança. Portanto, eu quando quis selecionar uma pessoa para nos falar de imobiliário, tinha uma lista de 5 pessoas e depois disse, não, tem que ser o Armando Martins, porque ele vai deixar um legado ou deixa um legado. E por isso, muito obrigado por nos receberes e muito obrigado por aceitares este convite. Eu começo sempre com a mesma pergunta. Muito sumariamente, quem é o Armando Martins? Estou aqui, sou eu. Firmino, muito obrigado a vocês por terem lembrado de mim. Eu acho que não mereço essa apresentação mas isso toda depois vamos deixar. Você fez, mas tudo bem, com todo o gosto. Irei responder-lhe, enfim, tanto quanto for possível e souber, aquilo que me perguntar. O Armando Martins sou um jovem que nasci em Penamacor, em 1949. Um beirão, não é? Um beirão, portanto... fiz por lá a escola primária, fiz o primeiro e segundo ano de liceu num colégio que abriu em Medellín, de um padre que era o padre José Martins Pedro, que era o padre da Aldeia do Bispo. Embora eu tenha nascido, meu pai era lavrador, portanto eu nasci no campo, junto a Penamacor, e fiz a escola primária, como disse, em Penamacor, mas de facto estou registado até em Aldeia do Bispo. E o padre Zé Pedro, eu estava matriculado no seminário de Tortozento, portanto a minha mãe e uma senhora muito importante de Penamacor achava que eu deveria ser padre, e enfim, fizeram a matrícula num seminário em Tortozento, e foi de facto este padre Zé Pedro que convenceu o meu pai que eu não deveria ser padre, padre tinha sido ele porque fui obrigado, e portanto que eu deveria ser o primeiro aluno de um colégio que ele iria abrir. O colégio era para abrir na Aldeia do Bispo, mas os padres de Penamacor, que tinham um colégio em Penamacor, pela distância, que eram cerca de 7 km, são cerca de 7 km, acharam que, enfim, contestaram e o Zé Pedro teve que ir abrir o colégio em Medellín, que era, digamos, a distância que já lhe era permitida. E, portanto, vim para Lisboa com cerca de 14 anos, vim para o terceiro ano de liceu, aqui para o Liceu Dom João de Castro, aqui no Alto de Santa Mar, aqui perto, e, portanto, fiz aqui o 7º ano. E depois, em 1968, entrei no técnico. E, enfim, tu entras no técnico, mas não vais para a construção civil, não é? Portanto... Não, eu já tenho dito isto. Eu, de facto, gostaria era de ter feito engenharia aeronáutica, que não existia em Portugal na altura. E porquê? Porque gostavas de aviões? Gostava de aviões, ainda comecei a tirar o brevet, mas depois era preciso pagar as aulas práticas, eu não tinha dinheiro para isso, enfim, desisti. Mas ainda me matriculei numa universidade em Liège para fazer aeronáutica. Depois deparei-me que era preciso, à volta de 3 mil escudos, 3 contos por mês para viver lá. Eu não tinha. E na altura até escrevi à administração da TAP, a dizer-lhes, paguem-me lá o curso, sustentem-me lá que eu depois venho trabalhar para a TAP e tal. E até hoje estou à espera da resposta. Não respondi. Moral da história. Ainda bem que não veio uma resposta, não é? Porque assim tinha-se perdido. A gente nunca sabe qual é o caminho que a gente... Se não fosse por este caminho, qual era o caminho que seguiríamos e onde é que chegaríamos? Portanto, isso a vida leva-nos para... E, portanto, acabei por fazer engenharia mecânica. Eu acabei o curso, teoricamente, acabei o curso em junho de 73, 73, exatamente. 73, portanto, mesmo. Depois eu tinha um amigo meu, que foi meu colega, que era o Zé Ávila, dos Cabos Ávila, filho do Sr. Manuel Ávila, dos Cabos Ávila. Acabei por ir fazer o estágio nos Cabos Ávila. Que era uma grande empresa, não é? Era uma grande empresa, tinha à volta de 1000 empregados na altura. E nós, na engenharia mecânica, tínhamos que fazer um projeto já fora do técnico, portanto, já preferencialmente já a trabalhar numa fábrica, etc. O professor apreciava muito que esse projeto fosse
feito e acompanhado pelos desenhadores da fábrica e pela... Bom, e o projeto era sempre a mesma coisa, ou uma ponte rolante, ou um pórtico, ou uma grua. Pá. Deixa-me adivinhar, copiavam um dos outros Copiávamos anos um e do coisa, outro, claro, podia, adaptava e fazia... Não havia algumas coisas. inteligência artificial nesse tempo, não é? Portanto, Nem telemóvel, mas enfim, a gente funcionava. E eu e para termos a nota final do curso, tínhamos que ter essa discussão deste projeto com o professor. O meu professor de máquinas, portanto, era o Luciano Faria, que a gente tratava por Lulu, que era um homem intragável, intratável. Aliás, ele tinha e tem um filho que ainda está vivo, que esteve aqui há dias comigo, que já não havia há muitos anos, foi meu colega de curso, mas acho que nunca fui às aulas do pai, portanto, aquilo a relação era deste género. Eu tinha, portanto, marcado com ele, com o Luciano Faria, a discussão do trabalho em março de 1974. pois. Eu cheguei ao técnico e o professor não estava. Lá o Coutinho Franco dizia, não, o professor está em Paris, pá, está a fazer um mestrado, está a fazer qualquer coisa. Bom, e fui-me embora, é evidente. Entretanto, veio o 25 de Abril. Veio o 25 de Abril, o técnico fechou, e eu, atrapalhado, como é que eu vou terminar o curso, como é que eu vou ter a nota desta cadeira. O professor era intratável, portanto, era impossível contactá-lo. Descobri que ele era diretor, na altura, de uma coisa chamada Instituto de Soldadura, que era ali em Benfica. Eu fui ao Instituto de Soldadura, lá encontrei o diretor daquilo, o professor era administrador. Lá encontrei o diretor daquilo, que era um tal Eusébio, e eu disse, Eusébio, você tens que me arranjar o contato com o professor, que eu tenho de escrever. Não, até é difícil e tal. Bom, por all da história, este diretor, Eusébio, lá conseguiu falar com o professor, e o professor marcou a discussão do trabalho em maio de 1974, com o técnico fechado. Bom, tive que combinar com o Franco, que era o nosso contínuo do nosso pavilhão de máquinas, e era o Franco que lançava os foguetes quando nós acabámos o curso. Cada ano de curso era um foguete e tal. Tiveste quantos foguetes? 5 foguetes? Ou... Tive cinco. Embora o técnico esteve fechado ali uns 6 meses, e, portanto, o curso demorou 5 anos e meio. Enfim. Lá consegui com o Franco saltar o muro do técnico, ele lá pôs uma escada e tal, ali junto ao Instituto de Estatística daquele lado. E lá foste defender a tese. E lá foi. Entretanto, um tipo, o meu amigo de Panamacor, que já estava licenciado, já tinha acabado, já estava a trabalhar, suponho que na Comet, soube que eu ia fazer esta discussão, e ele mais 2 estavam lá dentro para impedir de fazer o exame. Ainda andei à pancadaria com ele, enfim, o Franco lá. E conseguiste defender a tese. E lá fui ter a conversa com o professor, com o Luciano Faria, e enfim, lá tive a nota final. E depois tive para aí 1 ano e picos para ter o diploma, que a secretaria estava muito atrasada. Imagino o que é. E pronto, foi assim. Nos Cabos Ávila... Portanto, deixa-me só uma pergunta, antes de passares aos Cabos Ávila, que, enfim, na investigação que fiz, que achei-me curiosa, porque comigo passou-se a mesma coisa. Eu também vim, no meu caso, não foi da Beira, foi de Setúbal, estudar para Lisboa. Eu não tinha muito dinheiro e comecei a investir na Bolsa, portanto, era ali... mas eu comecei a investir na Bolsa, enfim, comecei em 83, portanto, ali foi em 85 que fiz os meus primeiros investimentos, com dinheiro emprestado, e depois passou-se 87, portanto, já estás a ver o que é que se passou em 87, não é? Mas como é que era? Tu investias na Bolsa, não era? Portanto, antes do 25 de Abril, e eras aquilo que chamam um day trader. Explica lá o que era isso. Como é que um engenheiro, sabia investir na Bolsa? Eu, quando entrei para o técnico, tive a sorte de ganhar uma bolsa de estudo. Sim. Que não me digas que investiste o dinheiro da bolsa de estudo a especular no mercado. Foi exatamente isso. Eram 7.500, não era grande coisa, mas enfim, foi o que foi possível. E depois juntei algum dinheiro, essencialmente 2 amigos com quem eu andei muito tempo, que era o António Martins da Cruz, que depois foi ministro, e o pai do Martins da Cruz também é da minha aldeia do Bispo, o Dr. António Martins da Cruz, um dos fundadores da Lusíada, não é? Sim. Sabes. Ele e um outro rapaz que também da aldeia do Bispo, que é o Domingos Vaz, que trabalhava no Banco Borges Irmão. Eles tinham também algum dinheiro e, portanto, eu com os meus 7.500 e com o dinheiro dele, fizeram ali uma lá ia à bolsa, e a bolsa era na baixa. Portanto, sim. É uma história muito engraçada, porque nós começamos, nessa altura a gente podia comprar e vender diretamente na Bolsa, e eu começava, logo que chegava lá, começava a comprar. Estavam lá os corretores, não é? Vocês transmitiam a ordem. Estava o diretor, que era um senhor já velhote e tal, velhote mais novo que eu hoje, mas enfim, e portanto nós éramos 2 ou 3 jovens, um deles era
era o Caldeira Cabral. Sim, sim, sim. Caldeira Cabral, Sim, o Caldeira, que depois foi corretor da Bolsa Exato. de Lisboa. Foi o meu primeiro corretor. Eu dei as O primeiras Caldeira horas. Cabral, enquanto eu andava aí com uns 20 contos no máximo, 15, 20 contos, ele andava com 200. O que na altura era muito dinheiro. E portanto, ele ganhou tanto dinheiro que comprou um Ferrari Dino cinzento. E todos os dias punha à porta da Bolsa em cima do passeio. E vinha o polícia multar. E quando o polícia não vinha multar, ele ia à procura do polícia para O multar. Ferrari era cinzento, não era vermelho. Era cinzento, um Ferrari Dino cinzento. Bom, e portanto, eu normalmente usava sempre o mesmo truque, éramos 3 ou 4. Inclusive estava um dos netos do diretor da Bolsa, ou do corretor Portanto, eras um principal. investidor de longo prazo. Compravas de manhã e vendias à tarde, era isso? Não, eu comprava de manhã e vendia de manhã. Vendias de manhã. Portanto, aquilo era tocato lá e tal. E quem Ainda estava... te lembras das empresas que compravas? Ou conhecias as empresas? Ou aquilo era pelo nome? Ou era o que o Caldeira que comprava, tu também compravas e vendias antes dele? Não cacia o Caldeira, não. Não, já tinha ali 4 ou 5 empresas estudadas. Lembro que uma era o Cimentos Tejo, que foi a mais cara e tal. E não me lembro bem das ações que comprava, mas enfim. E quem estava a assistir às sessões de bolsa eram pessoas já de uma certa idade. Eu diria que talvez os reformados. Claro. E apareceram 2 ou 3 garotos a destabilizar aquilo. O que é que o diretor da Bolsa Ainda por cima, fez? estudantes de engenharia, portanto, se faziam os cálculos mais... Eu é que era da engenharia, depois havia um outro rapaz que suponho que estava em História da Arte, não sei o quê. Bom, havia ali, éramos 3 ou 4. E o que é que o diretor da Bolsa fez? Obrigou-nos a ir de gravata. Bom, portanto, eu ia com dinheiro no bolso e uma gravata no bolso. Chegava, punha a gravata, enfim, depois tirava a gravata, claro. E, portanto, a dada altura, nós continuamos a fazer o mesmo trabalho e o diretor da Bolsa, tramou-nos, porque a dada altura obrigava-nos a ir ou aos bancos fazer, digamos, a compra através dos bancos ou dos corretores. Bom, e isso já se passou, e, portanto, eu quando esteve o 25 de Abril, eu já estava praticamente... Acabou com a vossa já oportunidade estava de arbitragem. praticamente fora... Isso é só uma curiosidade. Mas Pois, o interessante disto é que o António Martins da Cruz, enfim, na altura namorava, durante muitos anos namorou uma rapariga que era a Graça, creio que já não está entre nós, que era filha do Sr. Macedo, que era o dono da Versalhes. E, portanto, nós encontramos ao fim do dia na Versalhes para fazer as contas e a divisão dos... E tal, e foi a partir daí que começamos a comprar serigrafias com algum desse dinheiro. E, portanto, Quer dizer, ganhavas na Bolsa e investias na arte. E depois íamos normalmente jantar, enfim, foi um tempo muito engraçado. Durou enquanto durou, pronto. Durou, mas já se vê aqui o espírito empreendedor. E eu interrompi-te, depois, portanto, acabas o curso e estás a trabalhar nos Cabos Ávila, mas depois tu vais para o Brasil, não é? Portanto, Antes disso, portanto, os Cabos Ávila, portanto, eu estava lá como amigo do Sr. Ávila, portanto, amigo da família, e, portanto, nem estava inscrito como engenheiro da fábrica. E quando esteve o 25 de Abril, eu, entretanto, também fazia exames de condução ali no Campo Pequeno. Também era examinador. Era um part-time, era? Ao fim do dia, eu ia fazíamos 6 exames por dia, ao fim do dia, no Campo Pequeno. E era engraçado porque os engenheiros que estavam lá eram pessoas já mais velhas. Trabalhavas como engenheiro nos Cabos Ávila, saí dos Cabos fazer... Ávila e fazer esses exames. Eu estive nisto para aí 3 anos também. Boa. E acabava por ser o único engenheiro formado pelo técnico, porque os outros senhores que estavam lá eram dos CTTs, dos TLPs, portanto, pessoas mais velhas, e até se passou uma história engraçada, que a seguir ao 25 de Abril apareceram 4 homens do Partido Comunista para fazer exame de condução, e os velhotes, como eu lhes chamava, negaram-se a fazer o exame aos fulanos porque eram do Partido Comunista. Eu cheguei de um exame, isto era na Praça do Campo Pequeno, cheguei de um exame e vejo os velhotes todos reunidos e disse, velhado, o que é que se passa aqui? Está aqui uns tipos do Partido Comunista para fazer exame, a gente não quer fazer mas porquê? Porque isto era tudo malta da direita, com certeza. Eu disse, quando são 4, está cá que eu faço os exames. Fui falar com estes homens do Partido Comunista, um deles que depois fiquei-me a dar com ele foi o Otávio Pato. Não me digas que fizeste o exame de condução no Otávio Pato. Fui do Otávio Pato e mais 3. As pessoas mais novas não sabem que eu sou, mas foi um dos primeiros líderes, não é? Também havia depois que eu mais tarde também falava muito com esse, que era amigo do João Soares, o homem da Luar, que esteve no assalto à Figueira da Foz, ao Banco da Figueira da Foz, também era um dos 4. Fui falar com ele e disse, olha, que os velhotes não vos querem fazer exames,
mas vocês sabem todos conduzir. Claro, portanto, a gente sempre conduziu. Tiraram-nos foi a carta quando saímos de Portugal. Então, quem vai fazer o exame sou eu. Portanto, espero aqui mais um pouco, quando é que acabar os meus 6 exames, eu faço rapidamente o exame. Eu fiz o exame rápido. O código fiz a todos. Passaste todos, não? Passei todos conduziam. Portanto, claro. Enfim, foi engraçado. Mas, portanto, no dia 25 de Abril foi o dia que o Sr. Manuel Ávila me inscreveu na fábrica como engenheiro. E porque é que eu dei para o 25 de Abril na Praça de Espanha. Eu, na altura, tinha com o Martins da Cruz e o Domingos Vaz, tínhamos comprado um apartamento, os três, na Buraca. O que era possível. Bom. E eu, nessa altura, já passei a viver lá, que eu, entretanto, vivia aqui na Ajuda, em casa de uma irmã minha, enquanto aqui no Liceu. E o diretor da Direção de Aviação quis-me expulsar dos exames porque eu obrigava entre aspas, solicitava às pessoas que iam fazer exames de condução de caminhão, o diretor, que era o engenheiro Régio, obrigava as pessoas a ir de casaco e gravata. E eu obrigava as pessoas a tirar o casaco e a gravata, porque eles não trabalhavam dessa maneira. E, essencialmente, na altura, os caminhonetes não tinham direção assistida. O Régio achou que eu estava a desrespeitá-lo e, portanto, queria-me expulsar. E eu passei a noite, do 25 de Abril, a escrever uma carta ao ministro da altura, era o ministro dos Transportes. A protestar daquilo. Mal sabias tu que... E o ministro estava ali na Praça de Londres, naquele edifício onde está agora o Ministério do Trabalho, era aí que ele estava. Eu, portanto, vinha para Lisboa, cheguei à Praça de Espanha e vi toda a gente a apanhar o autocarro para o outro lado. E disse, isto é uma cena que se passa à tarde, não é agora? Havia uma escola de condução mesmo em frente à Gulbenkian, que era o Rolão, e fui para a escola do Rolão e disse, Rolão, o que é que se passa? Então você não sabe, houve uma revolução esta noite, então eu entrei uma carta ao ministro, esqueça que o ministro já não existe também. Dali voltei para os Cabos de Ávila, fui para a fábrica, cheguei à fábrica, os caminhões atravessados na estrada, tudo aquilo, uma confusão. Eu, enquanto estive na fábrica, sempre me dei bem com a rapaziada, porque, enfim, quando a gente andava nas noitadas, a fábrica trabalhava 24 horas por dia, né? Quando andámos aí nas noitadas, eu, portanto, depois passei a morar em Alfragide e passava pela fábrica às 2, 3 da manhã, enfim, e falar com o pessoal, e toda a gente, como eu era novo, era amigo da família, e muita gente sabia que de vez em quando alguém da família ia fazer exame de condução e lá me dava uma palavra para ver se esse familiar estava preparado, etc. Portanto, tinha uma muito boa relação com a fábrica, com o pessoal da fábrica, de tal maneira que mais tarde os engenheiros mais velhos não desciam à fábrica. Estávamos lá no escritório e eu andava à vontade naquilo. E, portanto, mas nesse dia, portanto, o Manuel Ávila achou que eu devia inscrever como engenheiro na fábrica nesse dia. E foi assim. A fábrica não... Onde é que entra o Otávio Pato? No Natal de 1974, aquilo estava tudo em polvorosa dentro da fábrica. Havia o PCP, o MRPP... Todos aqueles partidos. E um ainda mais à esquerda, que era o... Haviam tantos... PCTP, MRPP, LUAR, UDP... Havia um muito à esquerda, na altura, que eram muito revolucionários, eram tipo mesmo... Trotskista, se calhar, a coisa, já não lembro. Eu achei que devíamos anuviar um pouco aquilo e resolvi fazer uma festa para os filhos dos trabalhadores. Aquilo tinha um refeitório, eu na altura tocava um pouquinho de guitarra e tal, juntei mais um sobrinho meu, na altura a minha atual mulher, que era educadora de infância, pedi-lhe umas canções para os miúdos, olha a bola Manela, olha lá, aquelas coisas, e lá fizemos a festa e depois anunciei que iríamos ter ali uma surpresa. E a surpresa foi o Otávio Pato, entrou no final. Então ficaste logo como o homem da coisa. Olha, vamos dar um salto, senão depois também não cobrimos aquilo que é coisa. Mas depois então... vais para o Brasil... Como de facto, a dada altura, cansei-me porque não se conseguia trabalhar, digamos, eu fiz um projeto para alterar as águas quentes na fábrica, com a Babcock, etc. Mas chegou a hora de aplicar aquilo na prática e o Manuel Ávila disse, não temos dinheiro para isso. Pois. E, portanto, aquilo eram reuniões quase todos os dias. Eu estava cansado daquilo. E um dia apareceu um anúncio no Expresso a pedir um engenheiro técnico comercial para o Brasil. Disse, nem tentar nem cedo. Respondi. Passado uma semana, recebo um telefonema do Brasil, de um engenheiro que era um engenheiro muito importante, que era o engenheiro Alfredo Alves da Cometna. E disse-me ele, eu sou o Alfredo Alves, e, portanto, dei aqui a sua resposta ao anúncio. Eu vou ir a Portugal no dia tal, portanto, daqui uma semana, ou coisa que valha, e gostava de o entrevistar. Eu lembro que fomos a entrevista foi por cima de uma pastelaria, que era
falta-me agora ali junto à Avenida da Liberdade. E ele disse-me, olha, ele na altura surpreendi-me, porque ele disse, posso lhe tirar uma fotografia? Isto nessa altura. Eu disse, está bem. E o Alfredo Alves tinha um filho, que é o Carlos Alves, tinha sido meu colega no técnico, e era da minha idade, mas andava um ano à minha frente, ainda foi meu assistente numa cadeira, portanto, o Carlos Alves conhecia-me, portanto. E o Alfredo Alves lá entrevistou, ele disse que tinha à volta de 150 pessoas para entrevistar, e passado mais uma semana ele telefone-me e disse, olha, falei com o meu filho e, portanto, nós escolhemos assim para vir para o Brasil. E disse, tenho um problema, eu dou-me mal com o calor, mas vamos ver. Vou aí durante 3 ou 4 meses para ver como é que... E ficaste lá 5 anos? Era para casar nessa altura, adiei o casamento e disse à minha mulher, temos que E para o Brasil solteiro nessa altura, nos anos 70, ou 80, já era 80? 78, embarquei no dia 15 de agosto de 78. Bom, lá foi, gostei daquilo, portanto, adaptei-me. Diz-me uma coisa, e é no Brasil que fazes o primeiro dinheiro significativo que depois te permite... Sim, foi. Estavas a trabalhar para outros, não é? Portanto, como é que conseguiste... Eu fui ganhar à volta de $5.000 por mês, que na altura era bastante dinheiro. Mas depois também acabei por construir uma casa, uma moradia. Já estava lá foi a primeira, digamos, promoção imobiliária que eu fiz em Jacarepaguá, no bairro, uma grande piscina, uma piscina arrefecida. Foi assim uma coisa de louco. Foi o teu primeiro projeto? Foi o meu primeiro projeto imobiliário, mas enfim, a minha mulher nunca quis lá viver, a minha mulher, aliás, os meus amigos, eu diria que se divorciaram todos, e nós estamos no limite, disse, bom, e portanto eu ia prometendo à minha mulher daqui a 6 meses vamos embora e tal, mas ainda lá tivemos 5 anos e meio. E, portanto, acabei por vender a casa e depois fiz um negócio entre 2 fábricas de cimento, porque os nossos clientes eram as cimenteiras e as minas, e foi aí que, de facto, tive umas comissões muito grandes, porque os dois me quiseram pagar uma comissão, porque ajudei-os a salvar uma grande encomenda que eles tinham, e eu avisei, olha, que ele já me está a pagar. E diz-me uma coisa, quando portanto, estás no Brasil, também vinhas cá, não era? Portanto, imagino que também fazias, sei que compravas coisas na planta, não era? Portanto, e quando é que é o primeiro grande investimento imobiliário em Portugal? Qual é que é o teu primeiro projeto? O Átrio Saldanha não foi de facto o primeiro. E o Átrio Saldanha, eu estava em representação de um investidor suíço. Portanto, então qual é que é o primeiro? Qual é que é... Não te sei dizer. Eu sei que, olha, havia compravas em planta, não era teu, não era? Não, era de outros. Era um senhor que era o António Lopes, que nunca tinha entrado no banco, segundo ele dizia. Sim. Eu, quando vinha cá, eu vinha 1 ou 2 vezes por ano a Portugal, mas essencialmente no Natal, eu encontrava-me com o António Lopes, íamos almoçar, portanto, enfim, tinha que ser um almoço muito frugal, que ele não queria gastar. O vinho tinha que ser da casa. Claro. Mas era um homem... Se ele não pedia dinheiro emprestado ao banco, tinha... Era um homem muito engraçado, mas um homem muito sério. Eu perguntava-lhe, Sr. Lopes, onde é que está a construir? Na Praça do Arieiro, agora não sei o quê, no Dom João XXI, não sei o quê. E tu compravas na planta? E eu dizia, quantos apartamentos me podes pensar? 2 à vontade, 2, 3. Eu nunca vi nenhum apartamento. E eu combinava com ele o seguinte, só vendia os meus apartamentos quando ele tivesse vendido tudo o resto. E eu mandava-lhe todos os meses, creio que $700 ou 750. Portanto, eu para ir pagando, eu na altura receber dólares era assim uma coisa. Claro. E, portanto, eu penso que lhe comprei entre 20 e 25 apartamentos, não sei. Portanto, e a média conseguias fazer? Dobrava normalmente o valor. Dobravas o valor. Normalmente é um bom pé de meia, não é? Era normal. 5 anos, $700. Quando voltei definitivamente para Portugal, estava um terreno na Avenida da República, disponível, e eu vinha com a ideia de montar uma empresa, que aliás ainda constituía essa empresa, de parques de automóvel. Porque no Brasil, qualquer terreno que estivesse vazio era ocupado logo com automóveis. Claro. Tentei falar com o dono do terreno, o homem disse, mas depois você não sai, depois não sei o quê. Não, se quiser compra o meu terreno. E o homem pediu-me 60 mil contos pelo terreno. E disse, isto não é caro, numa esquina na Avenida da República, mas eu não vou aqui gastar 60 mil contos, até porque não sei se os tenho e tal. Bom, falei com 4 amigos, com mais 3 amigos, o Bento Santos, o Raul Martins e o outro do Porto, o António Taveira, disse, vamos meter 15 mil contos cada um. Tu és maluco, isto imobiliário está de rastro, ninguém faz nada, mas naquele sítio aquilo tem que dar. Bom, sei que o senhor lá vendeu. Estamos a falar nos anos... 85 ou 86.
Porque o imobiliário nessa altura não tudo, estava. o país estava completamente parado. E essas já era o sítio do atual Ato Saldanha? Não, ou não, era? era na Avenida da República. Sei que o senhor lá vendeu aquilo, provavelmente por esse valor, um pouco mais. Eu sei que quem o comprou vendeu por 600 mil à Caixa de Depósitos. Portanto, eu pensei, pô, eu tenho que deixar de falar com amigos e tinha cá um advogado que me representava e não sei o quê, deixei de falar com eles e atuei sozinho. Portanto, depois fui comprando alguns prédios, comprei para aí uns 10, 12 prédios, talvez em Lisboa, com alguns inquilinos, negociava com todos, eu penso que negociei aí, para aí com 150 inquilinos. Uns compravam-lhes um apartamento, outros davam-lhes dinheiro, outros iam para a terra, outros iam para o lar, outros... Bom, portanto, quando tinha o edifício vazio, eu vendia, e foi na altura que apareceram os suecos. Houve uma invasão de suecos aqui em Portugal, creio que eles recebiam financiamentos muito baratos para virem investir em Portugal. Fazia com benefícios fiscais, não é? Pelo menos os alemães faziam, os tinham suecos já não benefícios sei. fiscais. Eu, de vez em quando falo costumo dizer que os suecos vieram inflacionar o mercado imobiliário. Quando entraram, compravam tudo muito caro, e quando saíram, venderam tudo muito barato. Muito bem. Porque, É bom ter... Portanto, eu penso que vendi esta gente para uns 12, 15 apartamentos, prédios. Talvez, 12, E essa foi a tua em avenidas principais. Pronto. E, simultaneamente, olha, onde está o BPN, este terreno foi um negócio fantástico. Mas aí eu não estive totalmente no negócio. Ou melhor, o negócio não foi para mim. Grande parte do negócio foi para este senhor suíço que eu representava. Pois. E foi quando este homem me disse, Então, quer dizer, o Ato Saldanha, tu começas por representar... Eu, enfim, tinha combinado com ele que eu ficava com 5% era a minha participação naquilo. Pois. E, portanto, eu é que tratei do financiamento, dos arquitetos, da obra, do arrendamento. Quando aquilo acabou, fui falar com ele e disse, Marco, isto está resolvido. Ele mandou-me um fundo suíço, americano, que era os Teachers Fund, não sei o quê, que tinha a mesma conversa, que a gente compra 50% ou 70% disto, você fica com o resto e fica a dirigir isto. Disse, mas eu não quero. Eu, portanto, não quero ser disto. Eu já tinha 5 ou 6 empresas, já tinha comprado os tais prédios, que já estava a funcionar com isso. Eu fui falar com o investidor e disse, olha, isto está resolvido, toma lá e vou-me embora, para que eu tenho que tratar da minha vida. Não, tu é que tens de ficar com o prédio. Tu tens que me comprar o prédio. Tu é que mereces o prédio, tu é que o fizeste, tu é que não sei o quê. Bom, e aí, de facto, financiei-me e comprei o prédio. Mas espera aí, estamos a falar do Ato Saldanha já construído? Já construído. Já construído, tudo a funcionar, tudo direitinho. Eu queria entregar aquilo, está a chave na mão, está tudo feito, tudo alugado. E eles é que quiseram ver no prédio? E ele achou que eu é que devia ficar com o edifício. Diz, não, em vez de estarmos a pôr isto... O Ato Saldanha acaba em 98, não é? Creio que foi em 98. Foi em 98. Tiveram 8 anos ali de licenciamento, construção... Sim, fizemos a construção, as caves, são 6 caves. Quando até uma empresa que estava lá, a Amadeu Gadense, faliu lá. Eu depois acabei por fazer a obra por administração direta até ao resto de chão, até, portanto, fazer as caves. Depois tivemos ali uns 2 ou 3 anos parados, porque o mercado, de facto, estava muito mal. Depois retomamos, e aí foi o BCP, foi o engenheiro Jardim Gonçalves que me financiou para a obra, para aquela obra. E quando aquilo acabou, portanto, eu quis entregar aquilo. E eles quiseram defender. E o investidor suíço, em vez de irmos pôr isto no mercado, tu é que ficas com isto, vê lá, faz lá uma avaliação, mandou avaliar aquilo por outras empresas. Eu creio que a avaliação foram 128 milhões de euros na altura. Ele diz, 3 milhões é o teu... É a tua comissão, são os teus 5%, digamos assim. Paga-me lá 125 milhões. Portanto, eu lá paguei os 125 milhões ao senhor e fiquei com ele. Em 98? Não, foi em 2000, por aí. 2000. Eu acho que ainda estamos nos contos, estamos na transição do escudo para o Então, em euros, quanto é que pagaste? 125 milhões de euros. 125 milhões de euros. Ormando, aqui é que eu utilizo muito este podcast depois para, enfim, também para explicar a alunos, portanto, de um curso que criou na Nova, que se chama Investment Philosophies, e aqui é que ajuda-me aqui nos números. O Ato Saldanha, enfim, depois podes falar um bocadinho, mas ganhou uma série de prémios, portanto, um grande arquiteto, o Boffer, que faz, mas, salvo erro, em 2021-22, o Ato Saldanha é vendido por mais ou menos 200 milhões de euros, não é? 212. Portanto, uma coisa que tu compraste por 125, como estavas a dizer, portanto, ali no ano 2000, 2001, não é? Sim, foi por aí. 20 anos depois, vende-se por... Obviamente, tiveste, portanto, toda uma série de anos... E amortizações, etc. Exatamente, e tiveste toda uma série de anos em que arrendaste tudo, portanto, bem é que arrendaste a coisa. Como é que se cria valor, portanto, num projeto destes?
Primeiro é preciso fazer bons projetos. Eu acho que isso E este era um projeto... Sim, ainda hoje é um projeto... edifício muito icónico, enfim, um edifício que marca a cidade, acho eu, e para ser modesto. A escolha do Bofill como arquiteto foi tua ou foi do investidor suíço? Não, foi minha. O que é que se passou? Inicialmente o arquiteto inicial era o arquiteto Teotónio Pereira. Certo. E é muito engraçado porque a dada altura recebo um telefonema de um grupo americano que, enfim, que me disseram, nós sabemos que vocês têm um projeto, ainda não estava construído, não é? Portanto, este terreno era para ser o Corte Inglês. Pois é, que o Corte Aliás, Inglês... eu paguei ao o terreno era do BPA, eu comprei o terreno ao BPA exatamente pelo valor que o Corte Inglês tinha oferecido. Eu depois, mais tarde, o dono do Corte Inglês, o Sr. Isidoro Alvarez, tive uma reunião com ele em Madrid. Portanto, isso muito antes da escolha depois definitiva, que foi aquele na António Augusto Aguiar. Portanto, da altura recebeu um telefonema de um grupo americano que disse, sei que vocês têm aí uma coisa fantástica, um trabalho fantástico, vamos aí, gostamos de ver o projeto que vocês têm para isso, poderíamos eventualmente entrar com vocês e tal. E eu fui ao Teotónio Pereira e disse, Teotónio, olha que temos 15 dias para ter aqui um boneco para a gente apresentar. Não tem problema. Ele tinha lá um sócio, um outro arquiteto, que me tratou muito mal. Que me disse, você é um pato bravo, está aí a querer impor datas e tal, a gente tem que ter tempo para pensar. Eu disse, arquiteto, não tem problema, está lá uma palmeira ainda no terreno, vou lá pôr um banquinho e você vai para lá sentar-se a pensar o projeto. Mas você está despedido, Bom, porque o Teotónio tinha-nos apresentado uns bonecos que não faziam sentido. E eu disse, tem que sair daqui. E paguei-lhe uma indemnização brutal, que eu pensei que ele não aceitava, mas ele aceitou. Como comunista e cristão, eu pensei, este homem não vai aceitar a indemnização porque tive que romper o contrato com ele. Rompi o contrato com ele e, a da altura, uma rapariga, portanto, espanhola, uma grande mulher das finanças, Petra Mateus, não sei se diz alguma coisa, é uma das grandes, tem estado à frente das maiores empresas em Espanha sempre. Não sabia. A Petra Mateus, que se dava com o investidor suíço e com outros investidores em Madrid também, nossos conhecidos, telefone-me e diz, eu sei que tu andas à procura de um arquiteto, eu sou muito amiga de um grande arquiteto, um homem chamado Ricardo Bofill. Eu vou-te levar o Bofill aí. Trouxe o Bofill a Lisboa. Na altura ainda havia em frente ao átrio, onde está hoje o átrio, e agora está o Saldanha Residência. Estava aí um mercado no chão. Eu andava às voltas ao quarteirão com o Bofill, depois entramos no mercado e o mercado estava uma senhora a vender azeitonas no chão, num toldo e tal. Diz o Bofill, compra aí um cartucho de azeitonas. Comprar um cartucho de azeitonas, mais abaixo havia um restaurante, uma tasquita, mandamos vir uma garrafa de vinho verde, ia comer azeitonas e vinho verde, diz o Bofill. Vou-te fazer o melhor edifício de Lisboa, mas um edifício economicamente rentável. Que história bonita, hein? Com vinho verde e azeitonas. É verdade. Foi assim, o Bofill foi trabalhar naquilo. Num verão, ele estava em Alicante, passar férias, telefone, me disse, vem a Alicante que eu tenho aqui 2 projetos para te mostrar. Mostrou-me 2 projetos e disse, não os vires, que eu por trás já está lá assinalado aquilo que eu Bofill, gostaria. Olha para aqui e disse, Ricardo, é este, é o meu também. Pronto, e lá estava, e lá fizemos o edifício. Que era aquele que está lá. E que realmente é um edifício, enfim, a gente depois há de mostrar imagens, mas é um edifício espetacular. Foi a primeira vez, acho eu, que se utilizou betão branco. Todos aqueles pilares, aqui não é pintado, são betão branco tudo. Podemos cortar o pilar. Depois ganhou o prémio o Valmor e ganhou outros vários prémios que estão para lá. Portanto, o betão era vazado, os pilares eram cheios com um cronómetro e um termómetro na mão. Aquilo foi uma coisa... Disseram-me que não querias aceitar o prémio Valmor? Porquê que não... Porque o prémio Valmor foi-me dado por na altura, era Presidente da Câmara de Lisboa, o Santana Lopes, pessoa com quem eu nunca me cruzei bem com ele, e tentei recusar. Porque acho que aquilo é um ónus. Eu disse ao Santana Lopes, eu não preciso de um prémio, o edifício está cá. Ora, é um ónus, se um dia, daqui a amanhã, quiser demolir o edifício, vou ter problemas. Simplesmente, eu não pude recusar, legalmente não podia fazer isto. E lá está. Aliás, a Câmara tinha que me pagar, suponho que eram 50 contos na altura, até hoje também não pagou. Não pagou. Eu tentei fazer um bocado, 200 milhões de euros, e aqui ajuda-me. Como é que... Eu fiz umas contas, 21 mil metros quadrados de escritórios, portanto 9 pisos, não é? Depois 59 lojas, depois mais 700 lugares de estacionamento. 800 e tal. Que yield
é que está aqui implícita num... Epá, depende, vamos lá ver, depende do valor, qual é o valor de referência. Dos 200 milhões. Dos Dos 200 milhões que foram... Eu acho que o edifício liberta à volta de 10, 11, 12 milhões por ano, portanto, de rendas. Portanto, agora, como diria o outro, a fazer a conta. Um bocadinho abaixo de 5%. Mas, portanto, 5%. Nós, portanto, quem me apareceu para fazer a negociação, eu andei um ano a maturar para aceitar a venda. Porque o edifício, o Átrio Saldanha, eu comprei o Palácio do Correio-Mor, também em 2006. Já vamos falar nisso. Não, mas porquê? Porque é que vai entrar aqui o Correio-Mor? Porque eu, quando comprei o Correio-Mor, era para o Correio-Mor pagar o Átrio Saldanha. Acontece que isto, só para aprovar o plano pormenor, levou 8 anos, depois já estamos com duas alterações, vamos para a terceira alteração, e, portanto, o Correio-Mor ainda não libertou nada e tive que fazer... Isso é uma das qualidades dos amastores, que é, planeia-se de uma coisa e depois não acontece, mas conseguem-se adaptar. Não está Quer dizer, o Átrio Saldanha, a aprovação não foi muito morosa, isso está... A aprovação ela começou Aliás, quem me apresentou o Teutónio Pereira foi o engenheiro Abcacis. O anterior. O Abcacis é que me disse, tu vais contratar o Teutónio Pereira. E eu disse ao Presidente, mas o arquiteto Teutónio Pereira, que eu saiba, só fez umas igrejas, e portanto, isto é um edifício muito grande para ele e tal. Bom, enfim, ele quis tramar o Teutónio Pereira, mas eu é que me tramei. Ele é Abcacis. Portanto, isto acabou com o Abcacis, mas quem fez a aprovação foi o Jorge Sampaio. Também foi uma aprovação muito louca, porque o Dr. Jorge Sampaio era um major homem, mas tinha medo da imprensa de uma maneira... E, portanto, ele acho que foi o único edifício em que ele fez uma comissão de estética para aprovar o edifício. Ele reuniu 30 pessoas, arquitetos, pintores, escultores... Isto foi aprovado em pleno agosto. Eu lembro, parecia que estava numa maternidade à espera de um filho. Estava na Câmara de lá embaixo de Lisboa, Lisboa estava vazia, e enfim, lá estavam nas reuniões, e de vez em quando, algum dos inclusive o professor Marcelo, que fazia parte da Câmara, de vez em quando vinha cá fora dizer isto está a correr bem e tal. E no final, dessas 30 pessoas, ou coisa que valha, que constituíam a Comissão de Estética, acho que só uma é que achou que aquilo tinha muito vidro e devia ter mais pedra. Foi a única observação. Comissão de Estética. Eu vou introduzir um outro projeto, que eu acho que é um projeto também, antes de passarmos aqui para o Macam, que é um projeto... Já agora, deixa-me só acabar. O Átrio Saldanha, portanto, acabamos por o Banco Inter de Madrid procurou-me que queria montar uma CIGI, uma SICAF, uma SIC agora, como se chama, e, portanto, eu acabei por recomprar 20%. Ficaste com 20%? O Banco Inter tem 10%, depois o Banco Inter sugeriu a Sonais se era para fazer a gestão, que suponho que ficou com 3,75%, coisa que valha. Depois há 4 ou 5 bancos em Espanha com 5%, e depois o resto estava disperso em bolsa por 80 pessoas, talvez. 80 pessoas clientes do Banco Inter. Clientes do Banco Inter. Tem uma deal de coisa. E é hoje gerido pela Sonais. Exato. Portanto, isso só para dizer como é que isto acabou. Sim, mas ainda ficaste lá com a tinha o meu escritório no último piso, e no final deste ano, ou melhor, do ano passado, 2025, acabei por encerrar o escritório e estou aqui. Portanto, não, mas é notável. 200 milhões, eu penso que foi uma das maiores transações no mercado lisboeta. Talvez, na altura, talvez sim. Enfim, que eu saiba, assim, de transações superiores a essa, enfim, um valor tão... Bem, houve o da Sonai, mas houve talvez a Teixeira do Arco, não é? Quando vende o Tagus, mas é das maiores transações. Mas há um projeto que é menos conhecido, teu, ou pelo menos, mas que eu acho que é um bom exemplo de uma coisa que tu tocaste aí, que é o Wyatt Regency de Lisboa, não é? Aquele, salvo erro, era conhecido como o buraco, não era? Portanto, conta lá. E eu quero aqui, como mandou, mas estou aqui a ter, o que é que a burocracia pode fazer? Quer dizer, como é que um promotor imobiliário pode estar tantos anos à espera que algo aconteça? E como é que isso depois ainda conseguem fazer coisas rentáveis tanto estes anos todos? E dá o exemplo desse Wyatt. O Wyatt, enfim, na altura não seria o Wyatt, seria Vila Rica, CC. Que eu abri o primeiro hotel, foi na 5 de outubro, que era o Vila Rica. Na entrada do subprime, na crise, acabei por vendê-lo. O Wyatt comprei o terreno em 1999. O terreno pertencia a uma sociedade chamada APJ, Associação Parque Junqueira, que detém aqui o Centro de Congressos, e todo este terreno é uma sociedade da AIP,
e da Câmara Municipal de Lisboa. Isto é, os terrenos eram da Câmara e a AIP tinha construído o Centro de Congressos, está aqui, a fila na altura. E, portanto, para regularizarem isto, acho que foi no tempo do João Soares, fizeram esta sociedade em que a Câmara, não sei se tem 30%, 40%, não sei, não me lembro. Não é? E, portanto, fizeram uma espécie de um concurso para vender aquele lote de terreno para um hotel de 200 quartos, que tinha que ter no mínimo 4 estrelas, para apoiar o Centro de Congressos. Aliás, a sigla, na altura eu chamava-lhe Vila Rica, CC, Centro de Congressos. E, portanto, fiz o projeto, na altura para 4 estrelas, depois o turismo chamou-me e disse, põe lá isso em 5 estrelas, porque o local justifica e tal. E eu dizia, mas quem vem para os congressos provavelmente não quer pagar 5 estrelas. Bom, mas o turismo lá me convenceu, eu fiz um projeto para 5 estrelas, que é praticamente o projeto lá está, eu depois adaptei-o bastante, e passo outra vez em modéstia, o projeto foi praticamente, o que lá está foi praticamente decidido por mim, juntamente com o arquiteto, tivemos 5 ou 6 versões do edifício, e a dada altura a Câmara chamou-me e disse, você não pode fazer aqui nada, pá. Entretanto, eu também, portanto, eu ganhei o concurso, concorreram todos, quem ficou em segundo lugar foi o Pestana, depois foi o Amorim, depois foi o Vila Galé, foi essa gente toda. Bom, e entretanto, eu também fiquei com a PJ, que acho que me obrigou a ficar com o parque de estacionamento ao lado, com 600 lugares de estacionamento, não era bem uma contrapartida, e até me pediu para o parque de estacionamento da APJ e o parque de estacionamento do hotel ficarem ligados, para aquilo ficar maior, e então eu fiz o parque de estacionamento e fiz a escavação do buraco, portanto, para o estacionamento do hotel. E, da altura a Câmara chamou-me e disse, você não pode fazer aqui nada. Depois do buraco já lá estava feito. Mas o buraco já lá estava feito, esteve quase 15 anos, 15 anos ou mais aberto, 15, 18 anos talvez. Cheio de água, porque ali estava ao nível quando a maré enche, aquilo. Moral da história, a Câmara disse, não, você comprou um terreno de uso público. Eu disse, como é que eu comprei isto à Câmara? E uma outra sociedade para fazer um hotel de 200 quartos, onde é que está isto? Pois. Não, a Câmara, a APJ vendeu-me um terreno de um loteamento, que tudo isto, para reorganizar todos estes terrenos, isto era um lote para o hotel. Que a verdade é que eu na Câmara nunca consegui encontrar esse loteamento. Mas o loteamento estava feito. Só depois do hotel estar feito é que descobri que na Câmara estava lá isso. Portanto, eu tive que fazer um plano pormenor, que não era necessário fazer. Eu cheguei a vender o hotel para o Euro 2004, este e o da 5 de outubro, vendia a Carlsberg, Dinamarca, que era o patrocinador máximo. Depois tive de pedir muita desculpa, os tipos foram simpáticos, usaram o Vila Rica da 5 de outubro, depois foram usar o Penta, suponho eu, e portanto, seriam os hotéis oficiais do Euro 2004, e portanto não pude fazer. E não conseguiste. Portanto, levei 10 anos a aprovar um plano pormenor, que foi aprovado em 2009, em plena crise. Pronto, e depois ficou parado até mais tarde. Mas como é que se consegue, quer dizer, 18 anos disseste tu? Eu depois, como é que se consegue... Quando inauguramos, já estava com o nosso sócio, que é o IP, porque a dada altura achei que já era demais aguentar sozinho isto, e depois em 2018 chamei o IP, sabe o que é? O IP, o Spine Cliff, o Spine Cliff lá em baixo, e vendi-lhe 50%. Depois mais tarde eles pediram para eu vender mais 10 e o Talal vendeu também mais 10 a um primo, portanto eu tenho 40, o Talal 40 e um primo 20. Portanto, nós inauguramos em 2022, portanto, 22 anos depois de ter comprado o terreno. 22 anos depois, é realmente... E, portanto, cheguei à conclusão que não valia a pena, não precisava fazer um plano pormenor. Foram estes anos todos a perder dinheiro nisto. E, enfim, é preciso ter muita resiliência. É isso que eu acho. Eu devo voltar um pouco ao Ater Saldanha. Quem me salvou foi o Ater Saldanha. Porque, mal ou bem, durante estas crises todas, sempre fui libertando o suficiente para me ir aguentando. Isso é uma grande característica e por isso é que eu acho que tu és um verdadeiro Damastor. Estar esses anos todos a aguentar uma coisa, um projeto, enfim, que é o que tu dizes. Mas eu ainda tenho uma situação ainda mais grave que essa, que é da António Augusto Aguiar. Então conta lá essa, porque eu ia já passar, antes, ia guardar uma cama para o último, ia passar aqui para o teu grande projeto, que eu acho que vai ser o grande projeto, mas conta lá então dessa da António Augusto Aguiar. Aquele terreno onde está atualmente... pela MJ, aquela esquina, que foi meu durante 23 anos. E, portanto, fiz um projeto para aqui lindíssimo, do Bofil também,
que era uma torre com 33 pisos, com um hotel e habitação e um piso intermédio para as zonas técnicas, um restaurante multipiso e um helioporto. Sim. É um projeto lindíssimo. Entretanto, enfim, eu fui apresentando estudos à Câmara e o vereador que estava lá na altura, que me tramou em todos os projetos, aliás, foi ele que me também tramou aqui no Wyatt, a conversa vem da mesma pessoa, e eu, durante uns 18 anos o terreno estava completamente pago. E a dada altura aparece-me o BES, um administrador do BES, que era meu conhecido, e dizia, pá, tens ali aquilo parado, o dia que fizeres o edifício vais ter uma mais-valia, põe ali dinheiro, pá, a gente avalia, eles foram avaliar aquilo em 30 milhões, pá, e emprestaram-me 15 milhões, que eu cometi o erro de ter aceito isso. Claro que estive a pagar os juros, aquela coisa toda, e, pá, quando veio a crise do subprime, epá, fui falar ao banco e disse, epá, eu agora não tenho condição de manter isto, vamos lá fazer aqui ter aqui um acordo qualquer, porque entretanto todos os projetos, todos os bonecos que eu apresentava na Câmara, o mesmo vereador dizia, epá, aqui só posso fazer 12 mil metros quadrados. Eu disse, pá, com 12 mil metros quadrados isto não funciona, isto precisa no mínimo do porque a torre tinha, suponho, 32 ou 33 mil metros quadrados. Bom, andou para a frente e para trás, epá, até cada altura o BES me disse, epá, nós trabalhamos com a SAS, epá, você entenda só com a SAS e você entrega isto à SAS. Portanto, entreguei aquilo por zero, tive uma oferta de 60 milhões para o terreno e eu não vendi, epá, de uma grande empresa, e eu, quando me ofereceram isso, eu disse, epá, eu não quero vender, mas epá, eu não tenho projeto nenhum para aquilo. Não se preocupe, nós aprovamos o que a gente queria. Porque é uma empresa pública, sim. Enfim, na altura estava o Sócrates à frente daquilo e, portanto, ele aprovava. Não vendi, sim. Portanto, moral da história, acabaram por roubar aquilo. Ele foi nitidamente roubado. Pois. Este vereador o Ministério Público pôs 8 ou 9 processos a este fulano. Eu fui à Polícia Judiciária 3 vezes, prestar declarações, e, da altura recebi uma carta da Procuradoria-Geral da República a dizer que o meu processo de crime tinha dado entrada na Procuradoria. E eu telefonei à Procuradoria e disse, mas eu não pus processo nenhum a ninguém. Esse senhor, se pudesse, dava-lhe um tiro na cabeça. Pá. Não, mas a partir do momento em que você subscreveu isto, está aqui. Até hoje, não sei realmente nada. Enfim, a justiça enfim, é uma das coisas que Portugal precisa de repensar, não é? Eu só imagino-se uma cidade como Londres ou Nova Iorque, portanto, demorar este tempo todo, portanto, a aprovar-se eu creio que nós promotores, enfim, na altura éramos para aí 10, 12 promotores, enfim, com alguma dimensão, aqui em Lisboa, hoje praticamente já não conheço ninguém, hoje são os fundos imobiliários. Quais são os grandes, se tu tivesses a dizer, os 5 grandes projetos marcantes em Lisboa? Quais são, na tua opinião, independentemente de serem tuas ou não, que tu dizes assim, pá, isto marcou Lisboa. Eu tenho a minha lista, portanto, se quiseres partilho. Portanto, eu acho que o Atrix de facto marcou, como a gente falou. A Caixa de Depósitos talvez tenha marcado também. A Expo, de uma maneira geral, o conjunto em si, portanto, aquele edifício que o CISA desenhou a Pala, é um edifício também marcante, embora seja relativamente pequeno, como edifício. Que há assim mais? Eu fiz um condomínio aqui no Restelo, que é a Vila Restelo, com 165 apartamentos também pelo Bofil. Também foi, acho que um projeto, digamos que ainda hoje também é um projeto interessante. Eu ia incluir as Amoreiras. As Amoreiras, já volto às Amoreiras. O CCB também foi um projeto que marcou a cidade, embora eu pessoalmente não tinha feito aquele edifício. Eu não gosto. Eu também nunca gostei. Assim como não gostei... Eu vou-te contar uma história do CCB que foi mais ou menos ao mesmo tempo que se construiu, penso que já contei esta história, se calhar, que se construiu o CCB aqui em Lisboa, construiu-se o Guggenheim Bilbao. Sim. O Guggenheim Bilbao é considerado, em termos de externalidades, portanto, o investimento, portanto, eu acompanhei isso porque era acionista da Iberdrola, que foi uma das empresas que foi o País Basco que estava assim num período difícil. E agora tem a sede ao lado de um grande edifício. Exatamente. E ninguém ia a Bilbao. E eles precisavam, os bascos, de alguma coisa, e então decidiram, olha, vamos construir uma coisa icónica e, enfim, contrataram o Guerra e fizeram coisa. Hoje as pessoas vão a Bilbao para ver o Guggenheim. Eu fui à inauguração. Exatamente, foste à inauguração. E antes, quando eu ia de férias para Paris de carro, passava fora. E eu um dia comparei quanto é que tinha custado o Guggenheim e quanto é que tinha custado o centro comercial, o CCB. Enfim, obviamente o Guggenheim foi um bocadinho mais caro, mas o Guggenheim,
tem feito externalidades e o que tem coisas para Bilbao nem se compara. Por isso é que eu digo, desculpem, mas ao lado de um dos edifícios mais belos do mundo, que são os Jerónimos, eu não considero Não, que aquilo eu também contestei este projeto. O último que foi aqui, o Museu dos Coches, é uma tristeza total. Então, é uma aberração. Não nos vamos concentrar nas coisas. Eu queria agora, antes de entrar aqui, que é o Palácio do Correio-Mor. Eu, quando olho para esses grandes, enfim, por isso é que estava-te a perguntar quais são, e sem dúvida, coisas como a Expo, como as que marcaram esta cidade. Eu, quando olho para o projeto que tu tens no Palácio do Correio-Mor, isto é uma coisa que pode ser marcante para a cidade de Lisboa, não é? Portanto, dá só os números do Correio-Mor, mas é uma coisa verdadeiramente impressionante pela sua dimensão, não é? 220 mil metros quadrados. 220 mil metros quadrados. Acima do Sol, aqui vai ser uma pequena cidade. E, portanto, nós vamos partir para a terceira alteração ao plano pormenor. Porquê? Porque o metro de Lisboa vai para lá. E a primeira estação fica em cima do nosso terreno, e, portanto, temos que adaptar o plano pormenor com as infraestruturas de apoio ao metro. Portanto, essa obra também tem andado para trás e para a frente. A Motengil já ganhou aquilo a primeira vez, depois ganhou a segunda vez. Agora a Comunidade Europeia proibiu-os de comprar as carruagens na China, foram contratar uma empresa polaca, agora os polacos desistiram também. Enfim, está ali um enredo também um pouco complicado. É um projeto que, sim, irá marcar aqui a envolvente Lisboa, portanto, com o metro lá, portanto, aquilo fica dentro da cidade de Lisboa, digamos assim. É um projeto interessante, eu quero ver se arranjo um parceiro a sério para aquilo, porque 200 e tal mil metros quadrados, estou capaz de já não ter tempo para fazer sozinho. Só ou mais do que um? Porque tu tens planeado um hotel, não é? Escritórios? Não, isso é uma coisa, dentro do Palácio, o Palácio está fora já aqui, toda a propriedade são à volta de 140 hectares, está num fundo imobiliário, 100% nosso. Há uns 4 ou 5 anos retirei o Palácio e os terrenos envolventes ao Palácio, retirei-os do fundo. Estão na sociedade da família, onde ficam coisas. Portanto. E ao lado do Palácio será construído um hotel ligado ao Palácio para fazer ali um hotel de 100 quartos. Em frente iremos fazer um centro de congressos e um centro de arte contemporânea. Eu queria ver se conseguia repetir este projeto lá. Portanto, a parte imobiliária, que é na periferia da propriedade, nomeadamente uma grande parte em frente ao Hospital Beatriz Anjo, que é onde fica a estação de metro também, e, portanto, para isso é que eu precisava, estou enfim, a falar com 2 outras entidades internacionais, infelizmente em Portugal. Estamos a falar no investimento de quanto? Quando construís esses 200, vai ser o teu grande último projeto ou ainda há bem mais? Eu queria ver se já não era eu a fazê-lo. Já não era. Mas quanto é que estamos a falar de investimento? Olha, o terreno estou a avaliá-lo em 150 milhões de euros e para construir aquilo são mais uns 500 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de um empreendimento de 650, 700 milhões de euros. 700 milhões. Por aí, uma coisa dessas. Em quantos anos é que eu espero? 10 anos por aí. 10 anos. Depende da capacidade do empreendedor, de quem vier a fazer aquilo. Portanto, mas eu penso que será uma coisa... Mas vai ser, com certeza, um projeto marcante. Espero que sim. Eu gostaria muito de replicar lá, de fazer lá um museu de arte contemporânea e fazer um circuito de esculturas pela propriedade. Portanto... Então vamos dar o salto. Enfim, nós estamos no Macam. E conta um bocadinho a história do Macam, porque depois vamos ter a oportunidade, eu vou-te pedir que depois, no final, vamos fazer ali uma visita guiada à coleção, mas conta um bocadinho a história deste palácio, não é? O Palácio das Condes da Ribeira Grande. Portanto, o museu não era para ser neste local. Portanto, o museu era para ser no Caixo Sodré, naquele quarteirão onde está o relógio, que eu chamo de relógio da hora legal, que é aquele cantinho. Eu ganhei este concurso, da APL, e fizemos para lá um projeto lindíssimo, também feito pelo Bofil, exatamente com o hotel, com um pequeno edifício de escritórios, um museu e um grande parque de estacionamento. Portanto, o projeto tinha que ser entregue à APL e a APL tinha que apresentar o projeto na Câmara. E o contrato, o protocolo que tínhamos assinado com a APL dizia que, se por qualquer motivo a Câmara não aprovasse o projeto, que ele revertia e o contrato era nulo. Bom, mas eu, entretanto, já tinha feito o projeto, já tinha investido tudo isto. E qual é a minha surpresa quando a APL me diz, para você, a gente vai rescindir o contrato consigo e tal, porque a Câmara não aprovou. Bom, mais tarde, o nosso advogado conseguiu um documento da Câmara que fabuloso, que dizia que a Câmara não podia aprovar porque a APL nunca apresentou o projeto na Câmara. Portanto, isto foi uma sacanice, que é a palavra em portuguesa, porque, entretanto, o Governo
e a Câmara de Lisboa resolveram trazer para cá a Agência Internacional da Droga, ou coisa que valha, que lá está. E, portanto, estamos em tribunal arbitral e, por incrível que pareça, eu perdi no tribunal arbitral. Enfim, acho que o meu advogado da IPA entregou-se, portanto, para não dizer outra coisa, e, portanto, fiquei muito chateado na altura. Portanto, estamos a falar em 2001, portanto, a ideia era abrir em 2003, 2004 o museu, e, portanto, fiquei muito chateado e disse, não, ir era uma concessão a 30 anos mais 20. E disse, não, vou encontrar um espaço que eu vou comprar, e ninguém me vai chatear. Andei à procura, enfim, eu já tinha olhado no passado para este palácio como imobiliário puro e duro. Aliás, uns advogados ainda fizeram um contrato de promessa para comprar isto, para fazer aqui um condomínio. Fui bater à porta, isto era 2 famílias, o liceu fechou em 2002. Uma das famílias, tive a sorte que ainda estão vivos. Aliás, o marido comemorou há dias 90 anos aqui na Capela. E gosta muito de arte e, portanto, quando eu lhes disse que isto era para o museu, disse, então é consigo, é que a gente vai fazer um negócio. E comprei isto, portanto, creio que em 2006, comecei em 2006, talvez em 2007 tenha assinado o contrato definitivo. E portanto, comprei isto para fazer o museu e o hotel. O hotel sempre esteve na cabeça para sustentar a operação. Portanto, aprovei o projeto, suponho que até 2008 já tinha o projeto aprovado, e, entretanto, veio o subprime, e, portanto, mais uma vez, isto ficou parado estes anos todos. Em finais de 2018, resolvi, disse, vamos lá retomar o projeto. Aí fizemos as demolições, porque havia aqui nos jardins estavam ali uns pavilhões, pavilhão ginásio-desportivo e uns pavilhões de madeira de química e física, uma coisa horrível, estava ali. Demolimos aquilo. 2019, fiz a estrutura da parte nova, daqueles edifícios em O arquiteto quem é? Portanto, este Metro Urbe? Metro Urbe. O João Pedras é um rapaz que trabalha comigo, acho que ainda era estudante quando começou a trabalhar comigo. No fundo é um projeto teu, não é? Depois é o projetista da casa, em que eu interfiro muito no projeto, como o AIA também foi ele, portanto... fizemos a estrutura da parte nova durante 2019, 2020 veio a Covid, estamos aqui 2 anos, nunca paramos, mas em vez de estarem cá 70, 80 homens a trabalhar, estavam para aí 10, 15, porque o pessoal vinha, tínhamos que ver se estavam infectados, mandámos embora, depois os materiais não chegavam, foram 2 anos muito duros, os materiais não chegavam e o preço disparou tudo, os preços dos materiais e até... Mas acompanhaste o Covid aqui, Pois, foram os 2 anos de Covid. Portanto, acabamos por terminar em 2025. E, portanto, isto foi inaugurado o ano passado, em março de 2025, no dia, marquei o dia que eu faço anos, neste dia. Grande celebração. Temos que abrir nesse dia, Assim é que é uma festa. Assim. Olha, Armando... Já agora fechamos o primeiro ano com mais de 80 mil visitantes. O que é notável. E diz-me uma coisa, investiste aqui quase 55 milhões, não foi? Sim, eu penso que são os números que ainda há alguma coisa por apurar, porque houve algumas retenções de alguns subempreiteiros, que estou agora a pagar, mas sim, 56 milhões de euros. Com a compra do palácio, com as obras, com a decoração, com tudo o que está aqui. Primeiro, queria-te agradecer e eu a razão, e depois pedir-te que vamos fazer uma visita guiada a algumas peças da tua coleção. Eu não sou o melhor guia, mas... Não, mas és o melhor guia porque no fundo és a alma da coleção e mais eu não preciso falar com o expert, que eu também não sou expert nenhum em arte, mas que é falar com a pessoa que está por trás, né, e a alma da coisa. Mas o que eu acho notável em ti, e como tu disseste, ou se calhar outras pessoas que também fizeram muito dinheiro ou acrescentaram muito valor em imobiliário, mas tu deixas um verdadeiro legado, quer dizer, deixas aqui um verdadeiro legado, não só neste museu, que é um museu lindíssimo, que eu convido as pessoas para virem cá, como na beleza do hotel e de todo o espaço. Deixas um legado à cidade, deixas um legado ao país. E não só, ainda tens mais, quer dizer, ainda queres deixar, porque eu sei que só 1/3 da tua coleção é que está aqui, não é? 200 e tal peças. Sim, e tu tens 600 e tal, não é? Neste momento devemos estar a atingir 700 peças, mais ou menos. 700 peças. E quantas é que estão expostas aqui no museu? Somos capazes de ter por aí 220. E eu acho que há uma parte aí que há uma frase, não é? Pois que eu não vou pedir. Que a arte não se fez para estar fechada em armazéns, não é? Sim. É uma coisa assim, não é? Sim, eu acho que obras de arte estarem no armazém é um crime, porque ninguém as vê, portanto ninguém as gosta. E tu ainda tens muitas em armazém, não é? Temos, e vamos rodando, portanto, ainda agora inauguramos uma temporária ali no edifício novo, no piso
de resto só de esculturas da nossa coleção. Epá, e já lá não estão as esculturas principais, que essas já foram expostas antes. E o piso de cima está com uma exposição temporária também de fotografia de um colecionador externo, porque eu, enquanto estive a colecionar durante 50 e tal anos, 52 anos, nunca tive um local, nunca ninguém me ofereceu um local para expor a minha coleção. Aliás, estive em negociações com o Pedro Lapa, na altura era o diretor do Museu do Chiado. E o Pedro teve um azar um dia, num almoço que estávamos a preparar esta exposição, diz-me ele, sabe, Armando, eu vou-lhe valorizar muito a sua coleção. Disse, Pedro, está acabado. Não há exposição nenhuma, ponto final. E, portanto, eu nunca tive a oportunidade de expor. E então lembrei-me que seria uma boa solução para um dos pisos daquele edifício novo estar aberto a uma exposição externa, seja portuguesa, seja internacional, seja o que for. Bom, já tivemos uma no Reixão de um colecionador português. Agora queria que fosse um internacional, mas acabou por ser um português, um rapaz de Cascais, que tem uma coleção tão grande de fotografia. Ele tem fotografia e pintura, etc. Mas a gente selecionou só fotografia, que vamos fazer parte 1 e parte 2. Vamos ter 2 vezes a coleção dele lá. Em janeiro, creio que em janeiro vai entrar uma exposição, uma coleção de uma família holandesa que nos procurou, que vai ser de certeza uma exposição muito interessante, porque de artistas africanos de 45 países da África, mas não é arte africana, é arte, portanto, contemporânea, artistas que vivem nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim, vivem por aí, mas eles fizeram uma exposição, acho que em Viena da Áustria, que foi um sucesso. Então eles vieram-nos pedir para fazer a exposição deles. Provavelmente a coleção é também tão grande que somos capazes de ocupar os 2 pisos para as temporárias dele. E assim vamos fazendo. Aqui as nossas meninas inventaram uma frase que é The House of the Private Collections. The House of the Private Isto é a casa das coleções privadas e assim espero que seja. O que é que isto significa? Significa que quem tem coleções que valham a pena ser mostradas e que as queiram mostrar, porque também temos boas coleções em Portugal, não é? Agora que eu já sabia de algumas, mas agora que abrimos, vêm ter connosco e começam-nos a dar conhecimento do que existe. E, portanto, acho que estamos a fazer um serviço público. E já agora, deixa-me só dizer para acabar, então, portanto, isto está tudo feito com capitais próprios, com a venda do átrio foi uma dor muito grande para mim, uma dor de coração muito grande, paguei aos bancos todos, todo o património que temos está completamente pago. Isso é notável. Mano, olha, foi um verdadeiro prazer, eu não te conhecia, só conhecia, enfim, conhecia esta obra e, enfim, como tive 30 anos fora, e eu acho que tu és o verdadeiro Adamastor, do miúdo de 14 anos que vem da Beira, o Beirão, não é? Que vem para Lisboa. É falar assim. Que vem para cá estudar, viver para a casa da irmã e começa a ganhar os seus primeiros dinheiros a não investir, a especular como day trader. E depois a vender enciclopédias. E a vender enciclopédias, que faz exames de condução. Tu és um verdadeiro coisa. E tive uma oficina de automóveis também de mecânica. O que é que tu não tiveste? És realmente um homem dos 7 ofícios e que tiveste a resiliência, como é uma característica dos Adamastores, de projetos que não correram bem porque tiveste essa burocracia, tiveste que enfrentar essa burocracia e até pessoas menos éticas, mas que nunca desististe e que foste sempre conseguindo, portanto, reinventar-te e resistires, quer às subprimes, às crises financeiras, quer ao Covid, quer a coisa, e estás aqui com uma coisa tão bonita. Portanto, os meus parabéns. Muito obrigado. E como português, o meu obrigado, e como amante de arte, muito obrigado. E vamos daí, vamos ver a Deixa-me só dizer uma última frase. Vamos embora. Se não fossem estas pequenas e estúpidas burocracias, acho que nós podíamos ter feito o dobro. Eu e todos os outros. E eu acho que essa mensagem para Portugal, e é isso que a coisa. Se nós aliviarmos a burocracia, temos pessoas para fazer, temos capitais e poderíamos ter um país muito melhor. Talvez qualquer dia eu comunique uma nova surpresa que me estão desafiando para isso. Então, ficamos à espera por uma nova conversa do Adamastor. Não reveles. Vamos daí ver a coleção. Muito obrigado.